Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje falaremos aí sobre duas demonstrações contábeis bem relevantes para as empresas, que são DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido, também conhecida como demonstração das movimentações do patrimônio líquido, e DLPA, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Vale ressaltar que nós temos aí uma vasta gama de demonstrações contábeis e a cada vídeo nós fazemos aí a explanação de uma dessas demonstrações, trazendo alguns impactos práticos, conceituais, para possibilitar o entendimento dessas análises que podem ser feitas no que tange as demonstrações contábeis e financeiras, e sempre ressaltando a importância que elas terão aí para o nosso dia a dia em termos operacionais e em termos de gestão. Então, dentro desse conjunto de demonstrações contábeis, nós temos o balanço patrimonial, temos a demonstração de resultados abrangente, DRA, temos DMPL e DLPA, que serão o nosso escopo de hoje, temos DFC, que é a demonstração de fluxo de caixa pelo método direto e pelo método indireto, temos o DVA, que é a demonstração do valor adicionado, e o conjunto de notas explicativas. Portanto, nós temos aí vários relatórios, cada um dentro da sua amplitude agrega muito valor quando a empresa precisa realmente entender alguns aspectos importantes, seja de lucratividade, seja de patrimônio, seja de resultado, seja de geração de caixa. O conjunto dessas demonstrações é que nos trazem aí uma vasta perspectiva de análise e de gestão também operacional. Então, para começarmos aqui, vamos trabalhar de uma forma bem prática. Vamos partir da premissa aqui que nós temos um saldo inicial de patrimônio líquido, coloquei aqui simbolicamente 31 de 12 de 2019, mas a data que é o que menos importa, e vamos entender um pouquinho quais são os saldos iniciais que essa empresa tem de patrimônio líquido, que é o que nós teremos aqui como principal impacto para fazermos a demonstração das mutações do patrimônio líquido e também a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, e quais foram os movimentos que a empresa fez aí no período que acabaram gerando algum valor agregado ou na DMPL ou no DLPA. Lembrando que as empresas de grande porte, elas costumam utilizar somente a DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido. Já as empresas de pequeno e médio porte, elas podem usar ou a DMPL ou o DLPA, conforme a NBC-TG 1000, que está em sua primeira revisão. E aí, como nós sabemos qual dessas duas demonstrações a empresa de pequeno e médio porte vai utilizar? Depende dos movimentos que ocorrerem no patrimônio líquido da empresa no encerramento do exercício. Caso a empresa só tenha movimentações relacionadas com lucro ou prejuízo, basta fazer o DLPA. Então vamos imaginar que a empresa simplesmente gerou lucro no período e distribuiu esse lucro. Não tem por que ela fazer a DMPL, visto que todas as movimentações do seu PL estão condizentes somente com lucros ou prejuízos acumulados. Agora, se a empresa, por exemplo, aumentou capital social em dinheiro, fez alguma outra atividade dentro do seu PL que não fique somente no contexto de lucro ou prejuízo acumulado, aí obrigatoriamente ela tem que fazer a DMPL. Então esse conceito é importante, é um conceito que está na NBC-TG 1000, na sua primeira revisão, e pelo que nós veremos aqui na prática, é muito simples também, uma vez que a empresa já fez a DMPL, ela desenvolveu o DLPA, porque basicamente o DLPA é um pedacinho da DMPL, conforme nós veremos aqui no nosso caso prático. Então, primeiro ponto, saldos iniciais que a empresa tem. Vejamos, capital social, 1.200.000, reserva de capital, 450.000, reservas de incentivos fiscais, que tem até origem também para aumento de capital social. Isso está relacionado quando as empresas ela tem incentivo, elas possuem incentivos governamentais e esses incentivos governamentais eles servem aí para aumentos futuros de capital social. E temos também aqui uma conta de lucros acumulados.
Portanto, se nós somarmos aqui o PL inicial dessa empresa, ele é de R$ 2.080.000. Muito bem. Daqui a pouquinho nós vamos utilizar essas informações. Agora vamos entender um pouquinho o que aconteceu dentro do exercício social com essa empresa para que nós saibamos lançar essas movimentações tanto na DMPL quanto na DLPA. Então, primeiro aspecto aqui, a empresa atribuiu valor justo ao seu ativo imobilizado no valor de 80 mil, com 30 mil de tributo diferido, de IR diferido, gerando um ajuste de avaliação patrimonial de 50 mil. Ressalta-se que, conforme a vida útil estabelecida no laudo, o ajuste será realizado em 10 anos e, por conta disso, 50 mil dividido por 10 anos, R$ 5.000 já foi realizado no próprio exercício social. Então, vamos entender um pouquinho o que é isso. Toda vez que a empresa ela vai migrar pela primeira vez para a IFRS, ela tem essa perspectiva, levando em consideração que a IFRS busca que demonstremos os ativos imobilizados ao valor justo. Caso a empresa não tenha esses ativos ao valor justo, ela tem essa possibilidade de, na adoção inicial, contratar um laudo, contratar um especialista e trazer ao valor justo. É o que essa empresa fez. Então, nós vamos registrar esse lançamento, levando em consideração que o ativo imobilizado dela, ele sofreu aí um ajuste de R$ 50.000, porque nós não vamos considerar aqui no nosso PL o tributo diferido, visto que o tributo diferido vai ficar no passivo não circulante. Ou seja, a empresa ela agregou 80 mil de custo atribuído no seu ativo imobilizado, 30 mil contrapartida como passivo não circulante e IR diferido, e esse IR diferido será amortizado na mesma perspectiva que a depreciação da empresa for ocorrendo, ou seja, em 10 anos, depreciação desse bem, e teremos aí R$ 50.000 como ajuste de avaliação patrimonial, que nós temos que realizá-lo nessa mesma proporção aí de 10 anos. Um outro ajuste que aconteceu, a empresa aproveitou aí das suas reservas de incentivos fiscais, incentivos governamentais, e gerou um aumento de capital social. Ela fez uma alteração contratual, registrou, e aí nós temos que fazer essa movimentação também na DMPE. Um outro fato que aconteceu, a empresa ela percebeu que ela tinha algum saldo não contabilizado que deveria ter sido lançado na DRE, na demonstração de resultados em algum exercício anterior. E aí, é claro, se nós aplicarmos aqui o conceito do CPC 23, correção de erros ou mudança de políticas, sempre que acontece um erro, o primeiro aspecto é nós analisarmos a reabertura das demonstrações contábeis. No entanto, esse erro aqui que foi percebido, ele foi caracterizado como imaterial, e aí a empresa ela decidiu fazer o ajuste no próprio patrimônio líquido. Por isso, nós teremos aí que registrar essa despesa, provavelmente de exercícios anteriores, que não foi lançada no exercício correto, provavelmente ficou aí como um valor a identificar no ativo da empresa, e quando a empresa conseguiu identificá-lo, foi baixado e vai gerar uma contrapartida aí na DMPL que nós teremos que registrar também. Além disso, a empresa oferiu um lucro de 34 mil e destinou 50% desse lucro a ser distribuído e 50% ela capitalizou como lucros acumulados. Até é importante mencionar essa questão de lucros acumulados. Logo que nós tivemos aí a aprovação da Lei 11.638, ficou muito clara essa questão de que as empresas não poderiam usar lucros acumulados. E isso, ele funciona plenamente, porém, para sociedades anônimas, empresas de capital aberto, empresas que realmente mantêm uma política de reservas de lucros, reservas de contingências, e não é o caso das empresas limitadas e principalmente das pequenas e médias empresas. Portanto, é totalmente convencional, podemos utilizar sem problema algum a nomenclatura de lucros acumulados, principalmente no que tange a pequenas e médias empresas. Bom, agora que nós entendemos aqui
os ajustes que devem ser feitos, vamos analisar a estrutura da DMPL e vamos fazer aqui a DMPL na prática. Então, a DMPL, ela possui para cada conta do patrimônio uma coluna. Então, se nós analisarmos aqui os saldos iniciais, capital, reserva de incentivos fiscais, lucros acumulados, nós perceberemos que cada uma dessas contas terá uma coluna para nós registrarmos as movimentações. E os fatos que vão acontecendo, nós lançaremos aqui nas linhas. Então, ou seja, nas colunas as contas, nas linhas as movimentações. O início é sempre o registro dos saldos iniciais. Então, nesse caso aqui, nós chamamos de saldos iniciais, que para nós são saldos em 31/12 de 2019. Então, nós poderíamos registrar aqui como 1/1 de 2020, por exemplo, para a empresa esses saldos. Então, vamos aqui registrar, lançar exatamente os saldos que nós temos no nosso enunciado. Temos 1.200.000 de capital, 450.000 de reserva de capital, 110.000 de reservas de incentivos fiscais, 320.000 de lucros acumulados. Por enquanto não temos saldos aqui nessas contas de lucro do exercício e ajuste de avaliação patrimonial. São contas que depois nós perceberemos que elas serão movimentadas. E aí teremos um total do nosso PL de 2.080.000. Então vejam aqui no nosso enunciado, 2.080.000, simplesmente replicamos cada uma dessas contas. Agora, qual é o próximo passo? Registrarmos as movimentações. Nesse momento, nós temos que ter um conceito importante. Toda vez que nós tivermos uma mutação que afetar o total do PL, ela vai apresentar um saldo aqui na coluna do total. Toda vez que nós tivermos mutações que não afetarem o PL, elas ficarão zeradas aqui na coluna do total. Então, vamos entender um pouquinho melhor com um exemplo. Se a empresa ela faz um aumento de capital com reservas de capital, o que nós faríamos? Se ela já tem reserva de capital e eu aumento para capital social, simplesmente eu vou tirar um saldo de reserva e transferir para um saldo de capital. Nesse aspecto, eu não vou ter mudança do total do PL. Por quê? Só vou realocar uma conta. Se eu só vou realocar a conta, eu não terei impacto aqui na coluna do total. Agora, e se a empresa ela aumenta capital social em dinheiro? Qual vai ser a movimentação? Ela vai gerar um ativo lá em caixa equivalente de caixa, vai gerar um PL em capital social. Aí sim, aí eu vou ter um aumento, eu vou ter um incremento do patrimônio líquido. E por conta disso, eu terei um valor aqui na coluna do total. Então, esse conceito é imprescindível para que a gente sempre consiga mapear se nós estamos concluindo da forma correta ou não a nossa DMPL. Então, vamos para a nossa primeira mutação. É o custo atribuído. Então, vamos lá. Vamos lançar no nosso histórico. Custo atribuído aqui de imobilizado. Essa conta, como que ela foi constituída? Débito ativo imobilizado, crédito passivo não circulante, crédito PL. Para que conta que em que conta que nós registramos esse custo atribuído? Uma conta no PL chamada ajuste de avaliação patrimonial. Então vamos registrar os 50.000. Aí percebam, se eu tive um crédito no PL e o débito foi fora do PL, eu afetei o PL. Então, na somatória, 50.000 mais ou menos nenhum saldo que eu tenho nas outras contas, terei 50.000 afetado. Como que é a tratativa do custo atribuído? Na mesma proporção que a empresa deprecia o bem que foi levado ao valor justo, nós temos que realizar esse lucro, porque esse ajuste de avaliação patrimonial nada mais é do que um lucro futuro, que será realizado conforme a empresa depreciar um bem que ela trouxe ao valor justo, e aí nós vamos registrar esses 50.000 dentro aqui da coluna de lucros acumulados. Vale ressaltar
que esse lucro oriundo dos 50 mil, ele não é um lucro que pode ser distribuído. Então, o ideal, aqui para fins de exercício, como a ideia é apresentar a DMPL, eu não fiz dessa forma. Mas o ideal é todo o valor que nós baixarmos do ajuste de avaliação patrimonial e reconhecermos como lucro, é que ele fique numa coluna separada, numa conta separada, para que não haja distribuição desse valor de forma equivocada, porque esse valor ele não está imune tributariamente para ser distribuído. Aqui, a título de exercício, não tem problema, nós faremos a realização na conta de lucros acumulados. Então, realização do ajuste de avaliação patrimonial nada mais é do que eu reduzir o meu saldo de ajuste de avaliação patrimonial, reconhecer aqui já um ano do ciclo de depreciação do bem que gerou esse ganho patrimonial, e, em contrapartida, isso passa a ser um lucro acumulado da minha empresa. Entretanto, ressalto, esse lucro não pode ser distribuído. Ele fica capitalizado na empresa, por isso o ideal é sempre utilizar uma conta somente para esse lucro. E para outros também que sejam provenientes de ajustes de IFRS. Então, percebam, menos 5 mais 5, o saldo é zero. É aquele conceito que eu trouxe há pouco. Quando eu simplesmente faço transferência dentro do PL, eu não terei nenhum impacto no total. Próxima mutação que nós temos aqui é o aumento de capital. O aumento de capital também foi gerado por intermédio de uma mutação interna. Ou seja, reduzimos o saldo de reservas de incentivos fiscais e transferimos esse saldo para o capital social. Mais 20 menos 20, efeito zero é o que nós teremos aqui. Houve também uma mudança de prática e correção de erros, conforme a gente discutiu. A empresa ela acabou não levando em consideração uma despesa que deveria e gerou aqui essa mudança de prática. Onde que nós vamos lançar? Se isso deveria ser lançado na DRE para abater o resultado do exercício, é claro que nós lançaremos nos lucros acumulados, porque os lucros acumulados representam o resultado do exercício de períodos anteriores. Desta forma, lançaremos aqui esse ajuste de menos 5 mil, e como a contrapartida foi no ativo, para baixar aí uma conta que a empresa tinha de valores a classificar, valores a identificar, teremos aqui um saldo na coluna do total. Outra mutação que aconteceu foi o lucro que a empresa teve proveniente da DRE. Então, registraremos o resultado do exercício, o lucro do exercício. Poderia usar aqui a mesma coluna de lucros acumulados, mas só a título didático vou colocar somente uma coluna para o resultado do exercício. Como o resultado do exercício ele não teve contrapartida dentro do próprio PL, e sim ele é proveniente da DRE, também teremos aqui um total, na somatória 34 mais ou menos zero, teremos 34 mil reais. E por fim, as destinações. Houve uma destinação de 50% para distribuição de lucros e 50% para lucros acumulados. Então vamos fazer as destinações. A destinação para a distribuição de lucros, ela vai gerar um lançamento reduzindo o resultado do exercício e gerando ou um passivo ou uma saída de caixa. Por conta disso, como o débito é no PL e o crédito é fora do PL, aí nesse caso nós não teremos um saldo na coluna aqui do total. Aliás, teremos um saldo na coluna do total, ao inverso. Então o que eu vou fazer aqui? Menos 17 mil, distribuição de lucros, afeta o meu PL, melhor dizendo, porque tive um débito no PL, crédito fora do PL. Então, menos 17 mais ou menos zero dará um saldo aqui de menos 17 na nossa coluna do total. E
a distribuição aqui que nós fizemos para reserva de lucros, ou no caso, nós utilizamos lucros acumulados. Nós utilizamos lucros acumulados, vamos lançar aqui os lucros acumulados, e aí sim será uma transação dentro do próprio PL. Vamos reduzir 17 mil no resultado do exercício, vamos transferir 17 mil para lucros acumulados. Mais 17 menos 17, saldo zero. Fizemos todas as mutações. Agora, o que nós temos que fazer? Realizar as somatórias e validarmos aqui para ver se a nossa DMPL foi feita corretamente e se os saldos foram aí condizentes para que nas somatórias a gente consiga chegar ao mesmo valor. Então, que somatórias que nós vamos ter que fazer? Primeiro, vamos somar as colunas. O capital social fechou com 220, reserva de capital não teve alteração, reserva de incentivos fiscais reduziu, 110 menos 20 para 90 mil, exatamente a mudança que houve aqui com o capital social. Lucros acumulados, 320, mais 5, menos 5, mais 17, 337. O resultado do exercício, como nós criamos aqui meramente para a transição do período, para demonstração de mais mutações aqui a título didático, ele vai zerar, 34 menos 17, menos 17 ele zera. O ajuste de avaliação patrimonial fica com um saldo de 45 mil, porque nós temos ainda 9 anos para trabalharmos esse saldo. E aí vem o grande momento, a grande hora de nós sabermos se a nossa DMPL está batida. O que nós faremos? Primeiro, vamos somar a última coluna, que é a do total. 2 milhões e 80 mais 50, menos 5 mais 34, mais 17 e 0. Temos um saldo de 2 milhões 142. E, somando a última coluna, nós tivemos esse saldo. Somando a última linha, nós temos que chegar ao mesmo saldo. Senão, tivemos algum equívoco aqui no meio da nossa DMPL. Então, 2 milhões 142. Vamos lá. 220, 450, 90, 337, 45, exatamente 2 milhões 142. Então, esse é o nosso patrimônio líquido final. Nós partimos de um patrimônio líquido de 2 milhões e 80, tivemos essas movimentações, essas mutações que nós discutimos, chegamos a um PL final de 2 milhões 142. Então, essa é a DMPL, é a demonstração que tem por objetivo compartilhar todas as movimentações, todas as mutações que ocorreram no patrimônio líquido da empresa. Agora, para finalizar nossa aula, vamos focar nessas duas colunas aqui: lucros acumulados e resultado do exercício. Por quê? Vamos trabalhar com o DLPA. O DLPA é bem mais reduzido, bem mais simplificado, e ele demonstra somente as variações em lucros ou prejuízos acumulados, ou seja, exatamente essas duas colunas que nós temos aqui a serem trabalhadas. Então, vamos ficar bem atentos a essas duas colunas e vamos conhecer aqui a estrutura do DLPA. Então, o DLPA, ele parte também do saldo inicial, nós fazemos os ajustes efetivos que ocorreram em lucros ou prejuízos acumulados, chegaremos ao saldo atual, após as destinações, chegaremos ao saldo final. Ele é muito mais simplificado, muito mais objetivo que a DMPL. Entretanto, ele não é tão completo quanto a DMPL, porque ele só mostra as variações em lucros e ou prejuízos acumulados. Então, quando nós vamos lançar aqui o saldo inicial, o que nós vamos partir de saldo inicial? O saldo inicial que nós tínhamos em lucros acumulados. Então, nós vamos registrar 320 mil.
Aí, pela DMPL, fica bem fácil para entender o DLPA. Basicamente, nós só poderemos lançar para o DLPA aquilo que afetou essas duas colunas, ou lucro acumulado ou resultado do exercício. Portanto, o custo atribuído em si não afeta resultado, não vai para o DLPA. Agora, a realização do ajuste de avaliação patrimonial afeta lucro. Então, nós vamos levar para o DLPA. Houve a realização no montante de 5 mil. Aumentamos em 5 mil reais o nosso lucro acumulado. Já a mudança de prática, ela reduziu em 5 mil. Por que eu pulei aqui o aumento de capital? Porque ele também não movimentou essa coluna. Então, ele não nos interessa nesse momento. 5 mil reais, mudança de prática. Vamos registrar aqui também. E o lucro do exercício. Conforme nós vimos pela DRE, houve um lucro de 34 mil reais. Se nós partirmos de 320 mais 5 menos 5 mais 34, chegaremos ao saldo atual, que é de 354 mil. Aí qual é a próxima etapa? Registrarmos as destinações. Aqui nós temos que tomar um certo cuidado para não nos equivocarmos. Por quê? Nós só vamos lançar como destinações aquilo que deixará de fazer parte de lucros ou prejuízos acumulados. Portanto, se eu destinei parte de resultado do exercício para lucro acumulado, ele continua no mesmo grupo de lucros ou prejuízos acumulados. Não vai ter nenhum efeito para fins de DLPA. Então, o que nós vamos lançar aqui de fato? A distribuição de lucros, porque a distribuição de lucros gerou uma saída de lucros ou prejuízos acumulados e isso tem uma contrapartida ou a pagar no passivo ou contra o caixa no ativo. Portanto, essa nós temos que mencionar. Distribuição de lucros no valor de 17 mil. Qual será o nosso saldo final? 337. Vejam que é exatamente o que nós temos na DMPL. Partimos de 320, temos todas as movimentações e chegamos em 337 mil. Com isso, nós acabamos de ver dois exemplos práticos de forma bastante detalhada, bastante simbólica aí, e espero que tenhamos conseguido passar todo o conceito de como deve ser feita a DMPL, de como deve ser feita a DLPA. Tudo isso está baseado no CPC 26, que é o CPC aí que trata de demonstrações contábeis, e também na NBCTG 1000, que está em sua primeira revisão e que trata de FRS para pequenas e médias empresas. Agradeço aí pelas visitas no nosso canal e os convido para os próximos vídeos. Um grande abraço e até breve.